Graças e paz, irmãos. Amém. Louvado seja Deus, mais uma vez, com a oportunidade de compartilhar a sua palavra com vocês. É um privilégio que nós não temos como mensurar, como medir esse privilégio de poder ser bênção nas mãos do Senhor, ser instrumento nas mãos de Deus para proclamar a sua voz, proclamar a sua palavra, de forma que a igreja possa aprender, que a igreja possa ser marcada por isso. Nós estamos estudando o livro de... Amém, glória a Deus. Colossenses, estamos no finalzinho do primeiro capítulo. Já temos acho que 2 meses a 3, agora está terminando o primeiro capítulo. Mas é assim mesmo, porque a palavra de Deus, ela é densa, não tem como passar por cima, muita coisa importante. Precisamos realmente mastigar aos poucos e degustando essa palavra maravilhosa que fala com nossos corações. Nós chegamos, irmão, no momento, no versículo 24 do primeiro capítulo. Nós vamos hoje terminar o primeiro capítulo de Colossenses. Uma carta escrita por Paulo, em resposta ao que o pastor dessa igreja trouxe para ele. Ele estava preso em Roma e com essa notícia do pastor da igreja, ele então escreve para a igreja. Ele estava sendo atacada por uma heresia que misturava judaísmo, misturava religiões esotéricas, misturava ensino de santo e anjos, ensinava o dualismo, que é a oposição da carne com o espírito, que mais tarde envolveu-se no que conhecemos como gnosticismo, uma doutrina perniciosa, e que até hoje existe ainda muitos seguidores dessa doutrina do gnosticismo, e que eles consideram-se cristãos, ou então consideram que Paulo era um gnóstico, porque era alguém que buscava a sabedoria, mas não a sabedoria para salvação, no sentido de que por meio da sabedoria simplesmente haveria uma iluminação tal que os mistérios de Deus seriam revelados àquela pessoa. Não é assim que acontece. A sabedoria que vem é do alto, é pura, é simples, é algo que acontece no coração até da pessoa mais simples e humilde. É algo diferente do que nós nos explica. Eles são amantes da sabedoria, que por meio do conhecimento haveria então um crescimento para uma ascensão e uma salvação. Porém, aqui no texto, irmãos, nós vamos falar um pouquinho sobre o sofrimento e sobre umas marcas do ministério de Paulo. Veja no versículo 24, vamos ler esse texto. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês. Estou na versão Nova Almeida. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que esteve escondido durante os séculos de gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da sua glória, deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos, ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Amém. Irmãos, ele começa falando sobre os seus sofrimentos. Tem um livro que eu já li há muitos anos atrás, é o livro de John Piper, que é Completando as Aflições de Cristo.
E quando eu cheguei nesse versículo, dizendo que preenche o que resta das aflições de Cristo, eu me lembrei desse livro. E esse livro é um dos livros, é o terceiro livro de uma trilogia, no qual ele, no primeiro, no segundo e no terceiro, ele traz biografias de missionários, de homens que deram suas vidas pelo Evangelho. E eu gosto muito de biografias. E aqui nesse livro, é o terceiro da série, ele fala sobre 3 homens que sofreram por amor a Cristo: William Tyndale, Adoniram Judson e John Patton. William Tyndale, ele viveu na época de Lutero. Passamos agora na comemoração da Reforma Protestante. Esse foi um dos reformadores também. Ele foi um dos tradutores da palavra de Deus para o inglês. Lutero traduziu para o alemão e ele traduziu para o inglês. E foi uma luta para esse homem, porque a Igreja Católica não queria a palavra de Deus ser traduzida para o vernáculo original, como ele dizia, para a língua original do povo, para que o povo pudesse ler e ter acesso às Escrituras. E ele passou então 7 anos como exilado da Inglaterra, como perseguido. Nesse período ele escreve, traduz a palavra de Deus do hebraico e do grego para o inglês. E ele diz assim: olha, eu vou, e o rei chamando ele para voltar. Se o senhor vai aceitar a tradução da palavra, eu não vou colocar nenhuma nota adicional, não vou fazer nenhum comentário, simplesmente a tradução. E era a luta dele: perseguição, tortura, morte. E ele não abriu mão, mas deixou um legado. O legado da tradução da palavra de Deus para o inglês, por meio dessa palavra traduzida. Quantos não chegaram aos pés do Senhor? Não sabemos. Mas foi esse homem que assim lutou, morreu, sofreu e morreu por causa do Evangelho, por conta da palavra de Deus. Segundo aqui, que é o Adoniram Judson, um grande missionário da China. Grande missionário numa época em que já havia outros missionários, mas ele resolveu se vestir e viver como um chinês. E foi muito perseguido, inclusive pelos de dentro, pelos da igreja, pelos dos outros missionários, Cara mostrado. Por que ele quer fazer isso? Ele quer ser melhor do que a gente? Para que se vestir igual aos chineses? Mas ele fiz-me de chinês para com os chineses, para ganhar os chineses. Ele então se aculturou, ele tomou conta da cultura, mas por meio disso veio muito sofrimento, perdas. Um dos filhos dele morre, e a história dele também é de muito, muito sofrimento por causa do Evangelho. E o terceiro é o John Patton, um homem que motivou muito as missões mundiais. Ele conseguiu trazer muitas pessoas para missões, e no seu ministério ele encarou a morte de 2 esposas, vários filhos. Ele foi perseguido, pregou entre canibais. É uma história também de muito sofrimento, mas por meio dele, muitos, centenas de missionários foram levantados para pregar o Evangelho naquela região ali da Austrália e aquela região da Oceania por aí. Então, são 3 homens que viveram pelo Evangelho. E que você procure para que você leia. Não vou emprestar o meu não, tá certo? Isso aqui é uma relíquia minha, não vou emprestar, mas você procure e acha, e fala desses 3 homens que sofreram muito. E aqui, logo na introdução, ele fala um pouquinho sobre esse tema, completando as aflições de Cristo. Temos uma tendência que, no início eu não entendi muito bem o que era completar as aflições de Cristo, mas Cristo não sofreu por nós o suficiente? Precisaria alguém completar o sacrifício dele? Não estou falando na questão vicária, na questão salvífica. Foi suficiente, ninguém poderia fazer nada mais, nem precisava fazer nada mais, porque a obra de Cristo foi completa. Suficiente para pagar os nossos pecados. Mas o que significa então completar o sacrifício, o sofrimento de Cristo? E aqui ele fala sobre um missionário também, o Joseph Son. Expõe em relação ao seu próprio caso. Sou uma extensão de Jesus Cristo. Quando fui surrado na Romênia, e aqui quando eu li isso eu lembrei
do missionário Eurico, né, que vai para a Romênia. Eurico, vai ser pesado para tu, cara. Eu pensei nisso. Sou uma extensão de Jesus Cristo quando fui surrado na Romênia. Ele sofreu no meu corpo. Não foi o meu sofrimento. Tive apenas a honra de compartilhar o sofrimento dele. O pastor Som continua e diz que o sofrimento de Cristo é para a propiciação. O nosso sofrimento é para a propagação. Em outras palavras, quando sofremos com ele na causa das missões, demonstramos a maneira como Cristo amou o mundo. E em nosso próprio sofrimento, estendemos o sofrimento dele para o mundo. E é isso que quer dizer completar as aflições de Cristo. Estender, mostrar que eu sofro porque Cristo sofreu. Eu sou a extensão de Cristo. Nós somos um corpo de Cristo. Quando nós sofremos, irmãos, é Cristo sofrendo também. Quando Paulo, ainda Saulo, perseguia a igreja de Cristo, o que é que ele diz para ele? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quando o corpo de Cristo sofre, a cabeça também sofre. Então nós, no sofrimento, estamos carregando a nossa cruz, como Jesus falou. Estamos sofrendo e mostrando ao mundo como o nosso Senhor sofreu. Nós também sofreremos. Uns mais, outros menos. Louvado seja nosso Senhor, que nós vivemos ainda num país que não há perseguição explícita. Estamos ainda dentro de uma igreja, não há ninguém que vai abrir essas portas e nos impedir de cultuar. Ainda não passamos por isso. Deus tem sido bom para aqui no Brasil. Mas em muitos lugares, pessoas têm que dar a sua vida, o seu sangue, para propagar, para pregar o Evangelho, onde há risco de vida iminente. Eu queria então, irmãos, baseado nesse aspecto do sofrimento e de marcas do Evangelho de Paulo, do ministério de Paulo, eu queria então que a gente pudesse voltar-se novamente para o texto e vamos lançar esse tema, né? As marcas do ministério de Paulo. E como marcas do ministério de Paulo, entendemos também como marcas do ministério pastoral, mas entendemos também como marcas de qualquer ministério, de qualquer pessoa. O ministério que Deus deu para você. Pode ser um ministério na sua casa, pode ser um ministério na sua escola, pode ser um ministério na música, pode ser um ministério no departamento infantil, pode ser um ministério em qualquer lugar. O ministério que Deus lhe deu precisa haver marcas, características nesse ministério. E se você é crente, você precisa ter um ministério, porque Deus lhe deu dons para que você use no ministério que Ele colocou você. Amém, irmãos? Então, as marcas do ministério pastoral de Paulo: um ministério de alegre sofrimento. Já parou para pensar nisso? Olha o que ele diz: agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Veja, irmãos, os sofrimentos pelas perseguições, sofrimentos por causa da igreja, sofrimentos pelo cansaço físico, sofrimentos psicológicos, sofrimentos em vários aspectos. Paulo sofreu inúmeras vezes, foi castigado, foi punido, foi chicoteado, naufrágio, apedrejado, foi preso várias vezes, passou noites no mar, à deriva. Então, esse homem sabe o que é sofrer, por isso que ele diz: tudo posso naquele que me fortalece, porque tudo eu posso passar em Deus que me fortalece. Então, esse homem, irmãos, ele sabe o que é sofrer, mas o sofrimento que ele passava por causa dos ímpios, para pregar o Evangelho aos ímpios, porque esse era o seu ministério. Ele sofria, mas ele se alegrava. Porque uma marca do ministério, irmãos, é o sofrimento, que apesar de ruim, ninguém quer sofrer, mas quando estamos sofrendo por amor de Cristo, estamos sofrendo para fazer a vontade de Cristo, quando o nosso coração está realmente perto do Senhor,
quando nós realmente estamos dispostos a servir ao Senhor, a ser uma extensão de Cristo na terra, todo o sofrimento que nós passamos ao exercer o nosso ministério, apesar de ser sofrido, que é um sofrimento, mas há alegria, porque é para Deus. Nenhum ministério, irmãos, que nós vamos desenvolver aqui nesse mundo vai ser isento de sofrimento, isento de críticas, isento de aperreio. Às vezes nós começamos servindo a Deus, estamos no caminho, Deus colocou isso no nosso coração, Deus me deu o dom, Deus me deu o desejo de servi-lo, e eu começo, porém, haverá tropeços, haverá dificuldades, haverá perseguição, haverá críticas, haverá gente para falar mal, haverá pessoas que vão ser usadas pelo inimigo, apesar de crentes, serão usadas pelo inimigo para botar terra naquilo que Deus colocou no teu coração. Sofrimentos. Então, não estamos ainda em nível de sofrimento com países como a Nigéria, com Coreia do Norte, etc. Mas há sofrimento. Há sofrimento por ser crente. Há sofrimento por ser uma pessoa que quer fazer a vontade de Deus, porque o inferno se levanta. O inferno se levanta. Mas quando nós estamos com o coração cheio de Deus, próximo do Senhor, sabendo que Deus colocou aquilo para a nossa vida, Ele se alegra no sofrimento. A palavra de Deus diz que bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que, quando disserem todo mal de vocês, sem razão. Bem-aventurados são vocês, quando vos prenderem e vos açoitarem. Os apóstolos, eles quando foram presos, eles se alegraram, porque foram achados dignos de sofrer pelo Senhor. Dignos de sofrer pelo Senhor. Irmãos, o ministério, qualquer que seja, requer esforço. Vai ter momentos de sofrimento, vai ter momentos de dúvida, vai ter momentos de incertezas. Eu, no meu ministério, na minha carreira, agora, final desse mês, estou completando 10 anos de seminário, de formado, né? E a partir de janeiro, 10 anos de ministério, quando eu fui licenciado. E nessa caminhada teve momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de choro, mas você sofre, mas você sabe que está fazendo a vontade de Deus e o Senhor nos consola, e há alegria mesmo em meio a sofrimentos. Porque a vida não é só de alegrias e de festa, não. Mas tem momentos que querem. Tem um pastor que dizia assim que o ministério é choro, é sofrimento e lágrimas. E aí eu disse, peraí, assim também, mas também nem tanto, né? Tem isso, mas no meio disso, o Paulo diz, me alegro nos meus sofrimentos. Meus sofrimentos por quem? Por vocês. Meu sofrimento pelo povo de Deus. E quando nós servimos ao povo de Deus. Quando você vai para o departamento infantil e se prepara, vai estar dando aula para a criança, e a criança faz cocô, você vai ter que tirar o cocô, você está servindo ao Senhor. Você está servindo ao povo de Deus. E o cocôzinho vai feder, mas é para a glória de Deus, e você se alegra mesmo em meio ao sofrimento. Se todo sofrimento fosse esse, se todo sofrimento fosse esse, seria muito bom. Eles aqui, meus sofrimentos por vocês, e preencham o que resta das aflições de Cristo. Cristo ainda está sofrendo afrontas e sofrimentos por nós. Esse na minha carne em favor do seu corpo, que é a igreja. Quando nós estamos realmente, irmãos, trabalhando para edificar o corpo de Cristo, fazendo o melhor, lutando para fazer a vontade de Deus, edificar o reino de Deus aqui na terra, abençoar os irmãos com os dons que Deus nos deu, nunca será fácil. Nunca será fácil. Nunca será um mar de rosas. Mas no meio do sofrimento, quando você está edificando o corpo de Cristo, haverá alegria. Haverá alegria. O sofrimento por causa de Cristo, em favor do corpo de Cristo, completando os sofrimentos de Cristo, no sentido de sofrer por ser cristão, mas não, como eu falei, no sentido
de vicário. Cristo não precisa de nós para completar a sua obra, está pronta. Ele é suficiente, a obra dele é perfeita. Nós não precisamos completar a obra de Cristo nesse sentido, mas nós continuamos a obra de Cristo. Como o nosso Senhor carregou uma cruz, nós também somos chamados a carregar, cada um de nós, a nossa cruz. O problema, irmãos, é que tem muito crente que não quer sofrer nada, que não quer carregar a cruz, não completa as aflições de Cristo, quer viver uma vida fácil, mansa, sem pressão. Não quero, vou sentar na igreja, não quero nada, porque já sei como é muito problema, muita dificuldade. Quando ele começa, lá vem gente falando isso, pastor, não dá certo não. Teve uma igreja que eu passei por um monte de igreja, né? Uma das igrejas que eu passei, disse, vamos fazer um acampamento, pastor, não dá certo não. Dá certo não. O que inventou de fazer acampamento aqui, teve que pagar do bolso dele, porque o pessoal não se inscreveu, ele levou prejuízo, nem se meta, que você vai levar prejuízo também. Sabe, irmãos, fazer a obra de Deus não é fácil. Mas se nós somos crentes, nós fomos chamados para sofrer, não só para receber as bênçãos, mas para sofrer por Cristo e pelo seu corpo. Pessoas que não merecem, sim, pessoas que não merecem, mas nós fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para ficar sentadinhos no banco, no bem bom. Não foi para isso que você foi chamado. Você foi chamado para fazer aquilo que Deus tem para você, para ser usado como uma bênção na obra do Senhor. E você tem que parar para pensar como é um privilégio, irmãos. Quem é você para servir a Deus? Quem somos nós? Quem é você para participar do departamento da cantina? Quem é você para participar da SAF? Quem é você? Mas Deus, Ele te dá a honra, Ele te chama para servir. Mais tarde nós vamos ter aqui a lição da liderança do louvor, não é isso? E eu sei que vai ter gente que vai ser indicado, vai ser votado, mas vai dizer, não, eu não posso. Vai ter, irmão. Por que eu estou dizendo isso? Porque sempre tem. Na SAF, no presbitério, vai ter gente que vai ser indicado para um ministério, para um trabalho, e vai dizer assim, não, eu não posso, eu não quero, não dá. Irmãos, é um privilégio servir ao Senhor. Vai dar trabalho? Vai. Vai requerer esforço? Vai. Vai ter a crítica de quem te elegeu? Vai. Mas é um privilégio, irmãos. E no meio do sofrimento, lembre-se da alegria que é servir a Cristo, servir ao seu corpo. Amém? Primeira marca, irmãos, é um ministério alegre no sofrimento. Segunda coisa, irmãos, é um ministério de serviço fiel. Veja o versículo 26 ao 27. Da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da sua glória, deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Irmãos, esse texto, o versículo 25, e na Nova Almeida atualizada, ele diz, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. E aí eu fui então pesquisar em outras traduções. Na versão NVI, a nova versão internacional, a nova versão internacional, porque já lançaram a nova, né? Diz assim, dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade que me foi dada por Deus. Paulo
ministro aqui é o servo, o doulos, o servo lava-pés. Também pode ser também o servo mordomo, é o oikias, é o mordomo, aquele que está para servir ao povo. E ele diz assim: me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade que me foi dada por Deus. Irmãos, Deus está dando uma responsabilidade para mim e para você. Para pensar, o Deus do universo, Criador de todas as coisas, que fez isso aqui por você, veja, Ele revelou um mistério para você. Tinha um mistério que estava escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Que mistério foi esse? Cristo Jesus. É o que ele diz aqui: a este Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória. Deus fez conhecer a você a riqueza da glória do Pai, por meio de Cristo Jesus. É Cristo Jesus vivendo em nós. Isso é um mistério, irmãos, que era oculto há muitas e muitas gerações, mas para essa geração, Deus revelou, enviando o seu Filho e iluminando o teu coração e fazendo Cristo habitar no teu coração e te dando uma esperança, a esperança da glória, ou seja, a esperança de um dia você ser igual a Cristo na sua manifestação, no corpo glorioso. Um dia nós teremos um corpo glorificado. Um dia nós estaremos totalmente livres do pecado. Isso foi revelado para você. As pessoas não entendiam isso. Os colossenses tiveram esse conhecimento. Não é um conhecimento esotérico, é um conhecimento dado pelo Espírito Santo de Deus. Esse conhecimento vale ouro. E junto com esse conhecimento, irmãos, ele nos deu uma responsabilidade. Semana passada eu falei do ministério, o ministério da reconciliação. É um ministério que o Senhor, Ele deu para a gente uma responsabilidade para que apresentar às pessoas a palavra de Deus. Na versão King James, diz: da qual me tornei servo, de acordo com a convocação de Deus, que me foi outorgada para convosco. É uma responsabilidade dada por Deus. Quando Deus te dá uma responsabilidade, como é que você tem respondido a essa responsabilidade? Você tem fugido, feito Moisés, feito Gideão? Não, Senhor, eu não posso não. Eu sou gago. Ou você tem esse: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Que privilégio, Deus. Se for servir o povo de Deus, se for lavar o chão da igreja, se for fazer um cachorro quente para a cantina, irmãos, que privilégio é servir ao Senhor Jesus Cristo, servir ao povo de Deus. Uma responsabilidade dada por Deus para você ser um bom ministro do corpo de Cristo. Algumas características, então, que a gente vai enxergar aqui. Primeira coisa, irmão, não somos nós que escolhemos ser ministros. Um pastor, o verdadeiro pastor, ele não é ele que decide ser um pastor sozinho. Eu me lembro que eu passei anos e anos fugindo do ministério. Anos e anos, ele: não quero, não dá para mim, não dá não, estou fora. E Deus me incomodando, e eu fugi anos. De 2002 até 2009, foram 7 anos fugindo da responsabilidade. Não somos nós, irmãos, que escolhemos ser ministros. Precisa ser algo que vem do coração de Deus, do nosso coração, uma convocação, um chamado da parte de Deus para nós. O que é que Deus está te chamando para fazer? Deus tem te chamado para abençoar alguém. Deus tem te chamado para fazer um intervalo bíblico. Deus tem te chamado para fazer um coro com as crianças. Deus tem te chamado para fazer o que, irmãos? Deus não está te chamando para nada. Então eu tenho 2 pés atrás quanto à sua conversão. Porque se você é um servo de Deus convertido, Deus tem te chamado para ser um ministro
de Abraão, ou desculpa, de Adão, lá no Éden. Não havia nem esposa dele ainda, nem Eva tinha nascido, tinha sido criada. E Deus disse para assim: Adão, vá para os animais e pode dar o nome dos animais. Já parou para pensar nisso? Não foi Deus que escolheu o nome do cachorro, foi Adão. Ele deu essa responsabilidade a Adão, e Adão pegou o seu ministério e foi procurar os animais e dar nome a cada animal. Irmãos, Deus ele coloca em nossas mãos o ministério, nos dá responsabilidades e assim, faça, tome as decisões em relacionamento comigo, em oração, mas eu estou dando aqui um privilégio de me servir o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Esse privilégio confiado a nós, irmãos, em favor do povo de Deus, ele também nunca pode ser em favor de serviço próprio. Nós não estamos para servir a nós mesmos. O filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. E como igreja nós fomos chamados para servir qualquer área da nossa vida. Qual o grande problema dos políticos? Quando eles entram no seu posto, eles não estão ali para servir ao povo, eles estão ali para servir aos seus próprios interesses egoístas. Lá em Orobó, o prefeito fez uma rua bem legal lá. Do lado ele tem uma pousada, ele fez uma rua muito boa assim, sabe? Passou, abriu assim, tem uma rua nova. Isso não foi o prefeito que abriu, de lado da pousada dele, maravilha. Veja, não tem casa nenhuma, não tinha nada. Ele fez a rua lá do açude para benefício próprio, para crescer o próprio negócio. E é crente, viu? Diácono da Assembleia de Deus. Mas serve a si mesmo. Tem muito crente, irmão, servindo somente a si mesmo. Tem muito pastor na igreja servindo somente a si mesmo, aproveitando da lã das ovelhas, da gordura das ovelhas, sacrificando as ovelhas para enriquecer muita igreja. O pastor travestido com pele de cordeiro, mas é lobo. É lobo. Quando nós estamos servindo, irmãos, quando nós somos chamados por Deus, não podemos pensar em nós mesmos. Temos que pensar na glória do Senhor e no bem da igreja. Terceira coisa é que nós somos chamados, irmãos, para fazer ou tornar a palavra de Deus completamente conhecida. Nós não podemos ocultar a palavra de Deus para as pessoas. O pastor não pode ocultar a palavra de Deus para a igreja. Ele é como um mordomo que abre a despensa, e ele vai então, como dispenseiro, apenas pegar aquela comida que foi colocada por lá pelo dono da casa. Ele pega aquela comida, prepara e entrega. Ele não é ele quem compra, não é ele quem escolhe. Ele simplesmente pega e entrega. Pega e entrega. Antigamente eu não pregava de forma sequenciada. Eu escolhia os textos. Aí eu orava, pedia a Deus direção, Deus me mostrava, e ali eu formava o sermão e pregava. Qual o problema disso? É que muitas vezes nós caímos nos mesmos pontos de sempre. Coisas que nós gostamos, coisas que são boas para a gente, são fáceis para nós pregarmos. Difícil, irmãos, é quando cai no texto que nós pastores também temos dificuldade de viver. Quando nós pregamos de forma sequenciada, nós não temos como fugir disso. De forma salteada é fácil. Eu escolho os textos, era missões, era ministério, era família, era textos que eu gostava. E Deus ele me falou: você tem que pregar todo o conselho de Deus, não omita nada. E aí, amém, Senhor, eu vou começar a pregar de forma sequenciada, o que vier veio. O detalhe é que de forma sequenciada tem uma vantagem maravilhosa, é que eu não tenho como fugir do texto. Algumas vezes alguns irmãos chegam para mim assim: pastor, eu sei que o senhor está sabendo disso, daquilo, outro, por isso que o senhor falou aquilo, não foi? Mas o quê? Não, estou sabendo de nada. Você sabe que eu estou? Não, então como é que eu vou saber? Não estou sabendo de nada. E aí é somente o texto.
é a palavra, é a sequência. Não vou fugir da sequência. Está ali, vai ser exposto e vai alcançar os corações. O tempo de Deus é o Senhor quem fala, não é o pastor Diogo, é o Senhor falando. Então nós não podemos fugir de falar a palavra de Deus para todas as pessoas, toda a palavra de Deus. Não podemos ficar escolhendo o texto, temos que ser claros e falar tudo o que Deus mandar a gente falar. Terceira coisa, irmão, terceira marca, então, é que é o ministério da proclamação da palavra de Deus. Versículos 28 e 29. Ganhei um copo xícara. Gostei. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos, ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera eficazmente, poderosamente em mim. Três coisas, irmãos, aqui. Nós precisamos anunciar o Evangelho aos gentios. Por isso aqui, em Cristo nós anunciamos, advertindo a todos, ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Então, o Evangelho tem que ser anunciado aos gentios. Nós temos também, irmãos, que ensinar os crentes a um viver sábio e santo em Cristo. A igreja precisa discipular. Precisamos fazer discípulos. Precisamos todos nós nos empenharmos em ensinar os novos convertidos. Terceira coisa, irmãos, temos que advertir aos insubordinados. Essa é a parte do ministério pastoral que mais traz problema para o pastor, quando ele vai advertir os insubordinados, quando ele vai falar para as pessoas do erro delas, chamando a atenção. Muitas vezes nesse momento as pessoas se voltam contra o pastor e querem então dar de volta, negando e apontando. As pessoas quando elas não se curvam, não aceitam, elas não entendem a posição do pastor. O pastor fala para o bem da ovelha, é a advertência aos subordinados e a correção no proceder. Mas para tudo isso, irmãos, é necessário um esforço máximo, para ter alegria na tristeza, para ter uma vida de serviço fiel e para ter uma vida, um ministério de proclamação da palavra de Deus. É preciso esforço máximo, como ele fala. É preciso o poder de Cristo operando em nós. Por quê, irmãos? Porque nós também somos falhos. Nós vamos estar no ministério, mas também nós vamos errar. Nós vamos pregar o Evangelho, mas também nós vamos falhar. Precisamos da graça de Deus. Então, nos esforçar ao máximo para servir ao povo de Deus da melhor forma possível. Estudar, nos preparar. Mas também, irmãos, precisamos da graça de Deus, nos sustentando. Não é tempo de igreja que vai nos dar a perfeição. É a graça de Deus. Buscar ao Senhor diariamente na oração, no poder da oração, vai nos sustentar no nosso ministério, no seu ministério. O seu ministério pode ser o ministério mais escondido, o ministério de oração, que ninguém sabe. Esse ministério precisa da graça de Deus, porque muitas vezes nós começamos e não continuamos, porque a graça de Deus tem operado nos nossos corações. Irmãos, o texto então nos mostra essas marcas para um crente fiel, que se alegra na tristeza, que é fiel em todo o seu proceder, entende o ministério como um privilégio, que não para de falar e de ensinar a palavra de Deus para todos que estão ao seu redor, porque esse é o chamado do pastor, esse é o chamado de cada crente, é o meu chamado e é o seu chamado no ministério que Deus te deu. Exerça o seu ministério. Não abandone o seu ministério. Coloque-se à disposição do Senhor. Pergunta assim: Senhor, eis-me aqui. Pode ser o mais novo ao mais idoso.
o Senhor quer usar você como instrumento nas mãos do Redentor. Que Deus te abandone, te abençoe, que Ele nunca te abandone, que Ele sempre te fortaleça, que Ele sempre te ajude, que você nunca perca o desejo de seguir ao Senhor Jesus, que você possa nessa noite ter o coração despertado para servir ao Senhor naquilo que Deus está te chamando. Se você não escuta ainda o chamado do Senhor, clame a Deus, busque ao Senhor, e Ele vai te mostrar onde Ele quer que você o siga. Amém, irmãos? Amém. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar.